Kleber, a partir de agora, você e todo o Brasil passa a acompanhar o Rede Família Esporte, repercutindo as principais notícias esportivas desta sexta-feira. Vou falar muito. Peraí, dá licença aqui. Tá. Ligado tá. Eu vou dar o meu microfone, esquece. Meu, ajeita que já tá ligado, tá? Isso, empresta seu. Já mutuar esse negócio. Isso. Pelo amor de Deus, viu? Isso. Tá aqui o seu ligadinho, microfone. confere aí, tá ligadinho, Tá. bonitinho. Tudo ligado, mas não tá funcionando, pô! Pode sair daqui! Pode sair daqui, Júlio. Eu não aguento mais você. Ei lá. Vamos lá então, a partir de agora então, Rede Família Esporte para você de todo o Brasil. Acompanhar, boa noite, Arthur, enquanto eu me ajeito aqui. Boa noite, Guina Paiva. Televisão ao vivo é isso aí. Não tem problema. Ao Zenon, a você de todo o Brasil acompanhando o Rede Família Esporte. Hoje é a última sexta-feira com bola rolando. Final do Campeonato Brasileiro terminando triste, ainda muita repercussão do episódio Chapecoense. Aliás, a Chapecoense anunciou hoje o seu treinador. Esteve aqui com a gente há 3 semanas atrás, Wagner Mancini. Ó, que beleza. É o novo treinador da Chapecoense e eu gostei da postura da Chapecoense e achei de uma indelicadeza, de uma falta de ética, a postura do Levir Coupe se oferecendo para trabalhar de forma a custo zero para a Chapecoense. Ele foi mal com os outros profissionais que atuam também no futebol. Mas vamos discutir esse último final de semana do Campeonato Brasileiro, que vai definir o vice-campeão brasileiro, ainda Libertadores, e o último rebaixado no Campeonato Nacional. E hoje, dia 9 de dezembro, é o dia do cronista esportivo, Guina Paiva. Parabéns, você, Arthur. Parabéns a todos os cronistas esportivos. Aliás, eu comecei a trabalhar e não parei mais no dia 8 de dezembro, um sábado de 1979, acompanhando como repórter uma partida do Desafio ao Galo pela Rádio Brasil. Narração do Ariovaldo Isaac, comentários do João Carlos de Freitas, eu e o Paulo César Nascimento de reportagem, um jogo amador. Lembra do torneio Desafio ao Galo? Sim, claro, assisti muito. Foi um jogo entre o Parque Brasília e o Nóbrega. Um jogaço, Campeonato Amador de Campinas era forte. Dia 8 de dezembro de 1979, eu comecei na imprensa, na Rádio Brasil de Campinas. E ainda ontem eu encontrei com o Carlos Tavares, Antônio Carlos Tavares, que era o plantão, que ficava no plantão em 79 na Rádio Brasil. A Rádio Brasil tinha um sonsaço, mandava aqui no som do futebol de Campinas. Vamos debater tudo isso aqui no Rede Família Esporte. Eu comecei em 1988, 2 anos depois da Inter ser campeão paulista, eu comecei na Rádio Jornal de Limeira. Ah, e era referência também Uma pena que a Rádio Jornal não teve sequência. Sim. Eu lembro, chupa, chupa, chupa. Reinaldo Bastelli. Que a laranja doce, Reinaldo Bastelli. Reinaldo Bastelli. Eu lembro muito da Rádio Jornal de Limeira. Verdade. Boa noite, Zenon. Muito boa noite, Guina Paiva. Boa noite, Arthur. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Mas eu já vou começar esse programa com um questionamento com o Arthur. Porque eu, sinceramente, eu não entendi. Eu não sei se o telespectador entendeu também. Eu quero saber por que essa bronca com o Levi Cooper, já que ele se ofereceu para trabalhar de graça na Chapecoense. Porque eu acho que ele poderia ter se oferecido para trabalhar, mas não de graça. Eu acho que a Chapecoense, com tudo que aconteceu com a cidade de Chapecó, com a história do futebol brasileiro com a Chapecoense, não é para ela ter um profissional trabalhando de graça. Eu acho que ele foi antiético em relação aos demais profissionais da categoria. Olha, eu tô pasmo, sinceramente. Eu posso Com dizer essa sua definição a respeito do Levi Cooper. Eu acho que ele foi, olha, um baita profissional ao se oferecer para trabalhar de graça, porque afinal a Chapecoense está com problemas seríssimos. Ainda não sei se vai estar. Financeiros. Não sei se vai estar. Mas peraí, o cara quer trabalhar de graça. Tá errado. Repercutiu Como muito. tá errado? Repercutiu muito Quer dizer, mal então no o cara meio. tem que ser mercenário, chegar lá e pedir 200 mil por mês? Não, ele tem que chegar lá e discutir um salário, como fez o Wagner Mancini. Um time da Série A do Brasileiro, que vai disputar a Libertadores da América já na chave de grupos. Um time que é campeão catarinense, independente do que aconteceu com a Chapecoense, ela vai ter um calendário cheio, ela vai ter recursos, independente de qualquer situação, ela vai ter recursos.
um treinador do nível do Levir Coupe não poderia ter feito essa oferta. Do céu, eu tô Ele pasmo, poderia ter feito. Eu tô pasmo com essa sua análise sobre isso. Ele poderia. Eu tô pasmo. Ele poderia ter feito assim. Gesto nobre da parte de Levir Coupe. Eu não achei. Um gesto nobre. Eu não achei. Eu não achei. Eu acho que ele Gente, ó, alguém tem que desempatar isso aqui. Não, e não. vai ser o Guina Paiva. Pergunta para qualquer Vou treinador. perguntar para o Guina Paiva. Ficou mal, inclusive, com os treinadores. Ele Não, poderia, não. ele Que poderia ficou até mal fazer com os assim. treinadores? O Levir Coupe hoje é um treinador na faixa de 300, 350 mil reais. Então, o cara tá abrindo mão. Ele poderia falar assim. Um gesto nobre. Ele poderia falar assim, olha, eu sou um treinador hoje de 300 mil. Estou disposto a trabalhar por 50 mil reais para Chapecoense. Aí eu concordava. Agora ele falar que vai trabalhar de graça, eu não concordei. Eu quero que o Guina desempate essa polêmica. Que polêmica. Eu quero que você desempate. Sobrou pra você mim. é a favor a quê? Peraí. Aliás, seria interessante o WhatsApp não agora. Hein? coloque palavras na boca de Guina. Eu não vou só quero... Eu não vou induzir ninguém. Não vou induza induzir ninguém. Eu quero que o Guina dê a sua opinião sobre isso. Eu vou ser sincero com você. Eu até comentei no dia e achei nobre da parte dele ter feito isso. Pronto. Achei nobre da parte dele ter feito isso. 2-1. Não foi unânime. Você perdeu. Né? Não foi unânime. Unanimidade é burra. Então tá certo. Então, Frase de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, é verdade. Aí, 2-1, você perdeu. Vamos tocar o brilhante Nelson Rodrigues, outras frases maravilhosas de Nelson Rodrigues. Aliás, a melhor de todas. O João Saldanha contava muito a mentira, né? João Saldanha era meu fã, eu não posso falar nada de João Saldanha. E eu era fã do João Saldanha. Ele me adorava. E eu gostava muito do João Saldanha, tenho todos os livros do João Saldanha. Só que o João Saldanha, ele mentia um pouquinho. Ele pegava um fato e contava uma grande história. E o Nelson Rodrigues falava assim, entre o fato verdadeiro e a história contada pelo João Saldanha, fique com a história do João Saldanha, que é muito melhor. É um Tá vendo? cara que eu simpatizava demais com ele, achava ele fantástico, suas crônicas, enfim, as suas definições, suas análises, para mim, eram fantásticas. E outra porque o cara me adorava, o cara me idolatrava. Eu ia jogar no Rio de Janeiro, no outro dia eu podia comprar o jornal que estava lá. Zenon foi o cara. Mas... Ninguém se preocupou com o Zenon e Zenon acabou destruindo. Zenon e companhia. Pô, era um cara que eu ia jogar no Rio, era assim, cara. Mas quando você jogava bola, nós tínhamos dois tipos de cronistas. Os que tinham a postura do João Saldanha. Sim. E os que não sabiam nada de futebol, E né? que tinha porque- alguma mágoa contra você, que isso. tinha alguma picuinha contra você, e aí Não- descia o cacete em você injustamente. Não tem de como forma falar. injusta. Você contou a história de alguém que É. você fez 3, 4 gols, o cara ainda falava mal. Que Hein? é isso? Dava cara? nota Podia 5, tinha 4. nota 10, É. lá com o pessoal lá de São Paulo, com o Flávio Adalto, com a, Lucas Neto, Dalmo Pessoa. Dalmo Pessoa, a turma toda. Mas tinha um que era Você sabe que Nota Campinas... 4. Eu já contei algumas vezes essa nota história. 4. Na estreia contra o Corinthians, aquele 3-0 que nós, na estreia do Palinha. Palinha, Isso. 3-0 pra nós. 77. Os caras, Doutor Zenon. Doutor Zenon. Nota 9. Não, 9.9. Zenon, nota 4. Aqui em Campinas, Jornal de Campinas, 4.3. Mas você sabe que em Campinas tem uma história... Eu já contei É essa história. inacreditável, cara. Eu já contei essa história... Determinadas pessoas Eu sei, que tem no nosso meio, eu sei. lógico que não é a grande maioria, é uma minoria, mas que atrapalha. É. Atrapalha, te faz O mal. pior é que faz mal mesmo. Te faz mal, pô. Eu já contei essa história várias vezes, mas a história é muito boa. A televisão tem audiência rotativa. Não sei se o Zenon não chegou a pegar o Paulo Rosqui. Se pegou o Sim, finalzinho do Paulo Rosqui. sim. O Paulo Rosqui, ele era Guarani e ele tinha uma bronca com o Paulo Leão. Paulo Leão jogando bola. Sim. Você conviveu com o Paulo Leão, já treinador Sim. de base, Sim, treinador de alguns clubes. E o Guarani ganhou 68, 69. O Guarani ganhou de 5-1 do Comercial de Ribeirão Preto. E naquela época não tinha jornal segunda-feira, mas tinha o Diário do Povo. O Diário do Povo circulava segunda-feira, basicamente com o caderno de esportes. E tinha aquelas histórias, escalação e vinha. Jogou de tal forma, então foi lá Dimas, pouco exigido, nota 7. Oswaldo Cunha, de novo, fez uma boa partida, nota 8.
Paulo Leão fez 5 gols e mais nada. Nota 4. Essa história é lendária. Essa história é lendária e verdadeira. É verdadeira. Mas eu não tiro toda a razão do Arthur quando ele falou isso, porque você sabe que treinador é melindroso, né? Sim. Então eu acho que alguns treinadores pensaram assim, poxa vida, né? Levir tá se aproveitando agora de uma situação milionário, ganhou um monte de dinheiro. vai se aproveitar para dar aquela, né, elevada no moral dele, para pegar a Chapecoense, vai estar em evidência no mundo inteiro, tá se oferecendo para trabalhar de graça. Ele pode ter tido a ótima intenção de ter feito isso, mas os outros... Pode ter pensado isso aí. Por isso que o Arthur falou. Ter pensado isso aí. Entendeu? Eu conhecendo o Levir, eu conheço o Levir. Sim. Eu conheço o Levir, já bate papo com ele. Mas o Arthur ainda citou, da boca dos outros treinadores. Eu conversei com treinadores essa semana, conversei com vários treinadores. E todos ficaram com uma postura ruim do Levir. Acharam que o Levir não foi ético. Tá vendo? Mais ou menos o que o Guina Paiva falou. Mas eu não concordo com esses caras aí que não acham que o Levir não foi ético, porque eu achei, sinceramente, um gesto muito nobre por parte de Levir Cooper, que, afinal, tem uma certa história dentro do futebol catarinense. Aliás, o primeiro time, para quem não sabe, o primeiro time que Levir Cooper dirigiu foi o Marcílio Dias. Marcílio Dias. Depois Criciúma. Não, depois foi indo. Depois dirigiu o Marcílio Dias, Juventude, né? Jogou. O Figueirense foi o último time do Levir como jogador. Então. Levir foi um bom zagueiro, viu? Então, jogou no Botafogo do Rio. O cara que já está bem financeiramente, já não precisa mais de salário. E outra, ele se ofereceu também até o final do campeonato estadual. Foi o que pegou, foi o que pegou. Só o campeonato estadual. Foi o que pegou. Ué, mas eu acho que tá ótimo. Para dar uma levantada. Mas parabéns que contratou bem a Chapecoense. Gostei da contratação do Wagner Mancini. Esteve aqui com a gente recentemente. Há 3 semanas atrás esteve aqui. Meu amigo, jogamos juntos, conheço a índole de Wagner Mancini. Wagner do Carmo Mancini. Com certeza vai fazer um grande trabalho lá na Chape. Também acho. De volta com Rede Família Esportes, vamos direto aos jogos desta última rodada do Campeonato Brasileiro Série A, 38ª rodada na tela. Vitória e Palmeiras, todos os jogos às 5 da tarde. Palpite rapidinho, Arthur, Vitória e Palmeiras. O Vitória e Palmeiras é o jogo que vale, né? Isso. É um jogo muito importante. Mas o Palmeiras parece que está... O Palmeiras não tá interessado, mas é um jogo que vale. É um jogo que vale porque o Vitória ainda está ameaçado pelo rebaixamento. O Vitória, pelo menos, precisa empatar essa partida. Que eu acho que vai acontecer. Eu também aposto no empate. Fluminense e Internacional, Zé. Fluminense Internacional. A situação do Fluminense é tranquila? Tranquila. Ou precisa de algum resultado para chegar em Sul-Americana? Vai ser 8 jogadores. Bom, o Internacional necessitando do resultado é para o Inter se entregar muito mais nessa partida do que vem se entregando nessas últimas. Então, é para o Internacional fazer o resultado. São Paulo e Santa Cruz. Olha, São Paulo e Santa Cruz também, esse é um jogo morto, né? É mortíssimo. São Paulo não acontece mais nada. E o Santa Cruz já foi pro vinagre. O Santa Cruz já era. Aliás, o Grafite, que poderia até ser artilheiro do campeonato, resolveu hoje rescindir contrato com o Santa Cruz. E há uma informação de que ele pode acertar com a Ponte Preta. O Luiz Fabiano é o homem já palavrado com a Ponte, mas surgiu uma proposta da China, uma nova proposta da China, que vai deixar o Luiz Fabiano numa situação mais confortável ainda. E estão falando que o Grafite pode vir para a Ponte Preta. Mas é um jogo que pode acontecer qualquer coisa. Santos e América Mineiro. Cravado. Santos. Que pode ser vice-campeão brasileiro. Pode ser vice-campeão brasileiro. Pode ser vice para ganhar um troco mais. Né? É verdade. 3.700.000 a mais. Então. Cruzeiro e Corinthians, Arthur. Vai dar o Corinthians, porque o Cruzeiro não acontece nada, né? E o Corinthians precisa da Libertadores. Também acho que quem vai ter que entrar com vontade nessa é o Corinthians. Se não entrar com vontade, esquece. Esquece. Mas eu não acredito no Corinthians, não. Não? Mesmo o Corinthians precisando e o Cruzeiro nada? Mesmo o Corinthians. O Corinthians não tem jogado bom futebol. Esses últimos jogos do Corinthians mas foi terrível. Esse jogo define a história do Corinthians no próximo ano, hein? Porque se o Corinthians for mal nesse jogo, o próximo ano do Corinthians vai ser um ano eminentemente doméstico. Melancólico. O Corinthians vai para a Copa do Brasil pelo ranking, Campeonato Paulista. O Corinthians não vai ter competição internacional. Para não dizer que não vai ter competição internacional, provavelmente vai disputar a Libertadores Série B, que é a Sul-Americana, né? Esse jogo pro Corinthians vale o ano, hein? Vale, mas eu não vejo
tanto futebol assim no Corinthians, no momento, para derrotar o time do Cruzeiro. Eu espero que aconteça. Espero que o Corinthians consiga o seu intuito, que é de ficar aí pelo menos entre os primeiros colocados aí, nessa fase aí. Mas, meu amigo, não sei não, é difícil de acreditar no Corinthians, viu? Virando a página, vamos ter aí Grêmio e Botafogo. O Grêmio vai jogar completamente de ressaca, né? Depois desse campeonato e o Botafogo conquistado. precisando do resultado. O Botafogo precisando do resultado. Isso. Vai dar Botafogo, não vai, Zenon? A probabilidade da Botafogo é muito grande. Atlético Paranaense e Flamengo. Eu vou de Atlético Paranaense. Será? Eu vou de Atlético Paranaense. Acredito no Atlético. Jogando lá na Baixada. O Flamengo perde o vice-campeonato. Mas o Atlético tem interesse também nesse resultado. Se empatar e o Corinthians ganhar, tá fora. Então o Atlético tem muito interesse nesse resultado. E o Atlético é um time muito organizado. Eu estou imaginando o presidente Mário Celso Petralha, a pressão que ele está fazendo para que o Atlético consiga o calendário internacional no próximo ano. O Flamengo não ganha esse jogo, não ganha. Mas se vai empatar, dar empate. mas se empatar e o Corinthians ganhar, ele tá fora. É o que eu vejo possibilidade. Eu vejo essa possibilidade para o Corinthians. Chapecoense e Atlético Mineiro. É o jogo que não vai acontecer. É uma homenagem. Isso tá cancelado, uma homenagem do Atlético Mineiro. Isso. Aí sim, aí eu achei uma atitude digna, até porque o jogo não representava não tinha como jogar lá, né? Na arena. Nada para o Atlético. Nem time a Chapecoense As sanções do WO já foram sanadas, inclusive as contratuais de direitos de imagem, de televisionamento já foram sanadas. Sim. E o jogo foi cancelado. Eu acho que aí sim o Atlético teve dignidade. Outro que não vale nada, Ponte Preta e Curitiba. Nossa senhora, outro jogo morto, não, Zenon? É morto, mas que serve de experiência para os jogadores que estarão aí fazendo essa última partida. Na Ponte nem experiência, Pode-se porque fazer vai mudar uma muita coisa análise na Ponte, sobre né? esse time da Ponte Preta. E eu acho que, por jogar em casa, a Ponte vence. Sport e Figueirense, o Sport precisando ganhar. Olha, nós já tivemos há 15 dias atrás uma das surpresas mais negativas em Recife, que foi a eliminação do Náutico. O Náutico só precisava ganhar do quase rebaixado Oeste. O Náutico, dentro do seu estádio, ele acabou perdendo para o Oeste, rebaixou o Joinville, manteve o Oeste na Série B e conseguiu não subir para a Série A. O Náutico precisava só isso. Em casa ainda, hein? Em casa, em casa. Esse jogo. É a segunda vez que acontece então um caso com esse. Guerra dos Aflitos, já teve contra o Grêmio. Já teve a Guerra dos Aflitos e agora foi muito parecido. Eu tô com um pressentimento que quem vai cair é o Sport Recife. Que coisa, eu hein? acho que o Sport não ganha do Figueirense. Vai uma mala enorme pro Figueirense. Não adianta dizer que não vai. O Internacional vai mandar um caminhão de dinheiro Vai pro mandar Figueirense. 150, 200 mil reais para cada jogador também acho. do Figueirense. O Figueirense vai jogar sem nenhum compromisso, porque o Figueirense já está rebaixado. O Sport vai entrar na tensão. O Sport não vai ganhar esse jogo. O Internacional vai ganhar do Fluminense e o Sport Recife vai ser rebaixado, fazendo com que o futebol pernambucano, com 2 times na A, tenha 2 times rebaixados. E na B do próximo ano vai ficar com Santa Cruz, Sport e Náutico. Verdade. A última rodada do Campeonato Brasileiro reserva grandes emoções nesse final de semana. Entre elas, Corinthians lutando por vaga na Libertadores e o Inter contra o rebaixamento. Vamos ver. A última rodada do Brasileirão ainda é de definições, principalmente para 2 grandes clubes, o Internacional e o Corinthians. O time gaúcho fugindo do rebaixamento e o Corinthians lutando por uma vaga no G6, o que garante a participação na Libertadores do ano que vem. Para conquistar os objetivos, os 2 times precisam de tropeços dos concorrentes. O Colorado, na 17ª colocação e 42 pontos, enfrenta o Fluminense domingo. Só a vitória importa. Além disso, o Sport não pode ganhar do Figueirense para manter as esperanças coloradas. Caso o Vitória seja derrotado pelo Palmeiras, o Internacional terá que tirar a diferença de gols. Nós pensamos primeiramente no jogo, em fazermos nossa parte dentro de campo, para finalizar o ano de uma forma digna, com um resultado positivo, uma vitória. Depois nós vamos ver o resultado do outro jogo, do nosso maior adversário, né, ali
na luta contra o rebaixamento que é o Sport. O Alvinegro Paulista está na 7ª posição com 55 pontos. Tem 18% de chance de entrar no G6. Para isso, precisa vencer o Cruzeiro e torcer pela derrota do Atlético Paranaense ou do Botafogo. Ambos com 56 pontos. O único resultado que nos interessa é a vitória, né? Então a gente tem que ir lá confiante para vencer, que os outros resultados sejam importantes para a gente conseguir essa tão desejada vaga. Antes de comentarmos sobre o Corinthians, né, em coletiva, hoje o técnico Oswaldo de Oliveira comentou sobre a ambição da Libertadores. Vamos ouvi-lo. Para esse momento, sim, você no final colocou a palavra certa. É claro que nós vamos continuar buscando, nós temos a ambição de fazer o time ainda mais forte, mas a forma dos jogadores nesse momento, essa é a melhor equipe. Com certeza, nós temos consciência disso, é uma ambição, é uma determinação, acima de tudo é uma vontade muito grande que todos nós temos. Então nós vamos buscar, fazer o que for possível. Ô Zenon, tá aí, você viu o treino do Corinthians também, todo mundo focado, a volta do Guilherme também como atacante, vai fazer aquele falso atacante, antes da contusão dele estava muito bem fazendo essa posição. E o Oswaldo falando da necessidade da vitória, que vai para cima para tentar essa vitória. Uma situação, vai ter que jogar tudo em um jogo apenas, né? Com certeza, Guina. Deixa eu chegar nessa situação. Deixa eu chegar, né? Deixa eu chegar nessa situação. Jogos em casa, o Corinthians acabou, teve tantas partidas para definir e não deixar para a última partida, né? Mas só que não teve competência. Essa é a grande verdade. O Corinthians não teve a competência necessária para adquirir os pontos necessários para estar tranquilo hoje. Então, o Corinthians depende das próprias forças, tem que vencer e torcer contra o Atlético Paranaense. Coisa que eu acho muito complicada, porque o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada, olha, é um adversário carne de pescoço. É bem verdade que vai enfrentar um Flamengo também empolgado, porque quer o vice-campeonato. É jogo, mas, rapaz, no frigir dos ovos, eu acho que o Atlético Paranaense fica com a vaga. Ainda tem o Botafogo ainda, né? São os três brigando, né? O Botafogo se perder também e o Corinthians ganhar o Atlético, todos passam o Botafogo. E aí o Botafogo é que fica sem a vaga. Então, cara, olha, eu acho que quem está jogando em casa e que está com essa necessidade... O único que joga em casa é o Atlético. Botafogo e Corinthians jogam fora. É o que tem mais possibilidade para mim, é o Atlético. A observação do Guina é interessante, porque essa vaga pode ficar sem o Botafogo. Sem o Botafogo. O Botafogo joga contra o Grêmio. Vamos fazer a seguinte simulação. Empata. 57. Corinthians ganha, 58. O Atlético ganha, 59. Fica fora o Botafogo. O Botafogo precisa desse resultado, mas vai pegar o Grêmio. São 3 times para as 2 vagas? São 3 times para 2 vagas. Um fica fora. Um fica fora. Eu estou aqui no futebol interior. Estão disputando Atlético Paranaense, 56. Botafogo, 56. Corinthians, 55. Então, qualquer um dos dois que empatar e o Corinthians vencer, deixa um deles fora. Deixa um deles fora. E se os dois empatarem, Botafogo e o Atlético Paranaense, o Corinthians passa os dois e aí os dois vão brigar no saldo de gols. E o saldo de gols do Atlético Botafogo Paranaense é maior. Não. O saldo de gols do número de vitórias se empatar... Botafogo é maior. Não é. Não, o Botafogo está indo na frente do Atlético Paranaense? Não, o Atlético Paranaense está na frente com 17 vitórias e o Botafogo com 16. Então, empatando, mantém o número de vitórias, daí dá Atlético Paranaense. Isso. Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense hoje tem 56 pontos ganhos e 17 vitórias. E 17 vitórias. O Botafogo tem o mesmo número de pontos, 56, mais 16 vitórias. Então empatando, os dois empatando, então o Corinthians passa os dois, caso vença, e aí dá Atlético Paranaense. Atlético e Corinthians. E Corinthians e o Botafogo fica fora. Situação difícil também, hein? Situação difícil, que vencer o Grêmio lá na Arena, a cobrança vai ser forte no torcedor também. Na verdade, nós temos 6 times disputando alguma coisa. Atlético Paranaense, Botafogo
e Corinthians, e embaixo Vitória, Sport Internacional. Então, os jogos que envolvem essas 6 equipes têm algum interesse. Os demais jogos são meros amistosos. É verdade. O técnico Paulo Autuori prepara o Atlético Paranaense para a última rodada do Brasileirão e briga por uma vaga na Libertadores. Vamos ver. Quinta-feira de muito trabalho aqui no CAT Alfredo Gotardi. O técnico Paulo Autuori comandou aproximadamente 1h30 de treino. Os trabalhos começaram com finalização e, na sequência, posicionamento tático. O Furacão realiza mais 2 treinos antes do duelo de domingo. Amanhã aqui no CAT Alfredo Gotardi e no sábado, já no estádio Atlético Paranaense, palco do último jogo do Furacão, o último do Campeonato Brasileiro, valendo a classificação para Libertadores 2017. Zé, lógico que é difícil jogar lá, mas o Flamengo, já sabendo dessa situação, também treinou num campo em grama sintética para adaptar os jogadores também que vão enfrentar esse tipo de grama lá. Muito interessante isso. Essa adaptação na grama sintética, ela é indispensável, porque é completamente diferente. Você tem jogado na grama sintética, Zé? Tenho. É diferente? Muito diferente, muito diferente. A bola corre corre da mais, bola, né? tudo, o drible que você dá, a bola vai mais longe, entendeu? Só que não tem morrinho. Não tem morrinho. Então ela desliza que nem uma mesa de sinuca. Agora, a diferença é essa, da velocidade da bola. Então, o Flamengo está fazendo certinho, treinando na grama sintética. Nós vimos ali muito treinamento do fundamento definição do Atlético Paranaense, né? E isso é indispensável, você treinar esse tipo de fundamento, de definição, né? A última bola. E então o Atlético preparadíssimo para enfrentar essa equipe do Flamengo. É verdade, vai ser um jogão de sair fumaça. Vai. Também pode ser o melhor jogo da rodada. Também acho, também tem tudo para ser. Porque os dois, eles precisam de resultado. Os jogos do rebaixamento, hein? O jogo que eu vou assistir, eu já escolhi o jogo que eu vou assistir. Eu vou assistir o jogo do Internacional. O jogo que eu vou ficar ligado é Fluminense e Internacional. Mas o Fluminense não tem... Embora o meu palpite seja para que o Sport seja rebaixado, eu estou torcendo para que o Inter seja o rebaixado. Entre outras coisas, para ter um time grande na Série B do próximo ano. Mas é uma vaga menos, já cansei de falar para você. Paciência. É uma vaga menos, que o Guarani que está na Série B tentando aí uma vaga, vai brigar. Até porque eu entendo a minha análise de Guarani, já externei isso inclusive para a nova comissão técnica do Guarani. Não é para subir agora. Se der para subir em 2017, tudo bem. Mas o Guarani tem que fazer um trabalho de 2017 de manutenção. O acesso tem que vir em 2018. Também, se não vier em 2018, também não tem grandes problemas. Torcedor não aceita não, isso. mas tem que colocar isso pro torcedor. Não aceita isso. Sabe por quê, Zenon? Porque o Guarani subiu em 2009, ninguém esperava. O Guarani entrou no Brasileiro da Série B de 2019, subindo da Série C. 2009. O Guarani subiu em 2008 com o Luciano Dias e foi para a Série B em 2009. Ninguém esperava o acesso do Guarani. O Vadão veio, fez um trabalho maravilhoso e o Guarani subiu. E chegou em 2010 e foi um fracasso. O Guarani não estava preparado naquele momento para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a minha opção é que o 2017 seja o ano de manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa opinião minha tem sido uma opinião, inclusive interna, dentro do Guarani. Eu expus isso para a direção do Guarani, pus isso em reuniões internas do Guarani também para a comissão técnica. Eu não vejo nenhum mal em o Guarani disputar essa Série B e não conquistar o acesso. Eu não concordo com isso. Eu não concordo de ser apenas um mero participante. Não. Não, o Guarani tem que competir. Não, o Guarani para mim, tem que entrar para competir. Na Série C, o Guarani tinha responsabilidade e obrigação de subir. Mas na Série B também. Na série... O time que já foi campeão brasileiro, que teve várias vezes para ser novamente campeão brasileiro, para ser bi, e dentro de campeonato paulista e tudo mais, é um time, sim, na minha opinião, pelo porte que tem o Guarani, de brigar por um acesso.
Não aceito essa de entrar só para participar. Não aceito. Eu não aceito. É que você ainda tem aquela lenda do Guarani de você. O Guarani passou por 15 anos catastróficos. O Guarani hoje está se recuperando. O Guarani hoje está tentando se emergir. O que fizeram com o Guarani nos últimos 15 anos, principalmente Leonel Martins, o único presidente destituído na história centenária do Guarani, foi vergonhoso, foi odioso. O Guarani está tentando se recuperar. Então a tradição é importante, mas a tradição não vai levar o Guarani ao acesso. O Guarani precisa estar estruturado para voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. Dentro dessa Série B, Arthur, dentro dessa Série B, quem é que tem aí esse porte do Guarani? Aí, para brigar? Porte financeiro, vários outros. Não, eu tô falando o porte de time... Ninguém. De time... Ninguém. De time grande. Então. De time grande já subiu. Bahia já subiu. Então, aí é que tá. O Guarani vai jogar contra algumas... nesse ponto que eu quero bater. Quem é que tem uma melhor estrutura... Não, melhor dentro da Série B... Havaí subiu, Vasco subiu... Não, mas o Guarani vai... Bahia subiu... Então, mas na Série B, o Guarani vai jogar... Quem tem na Série B? Quais os times da Série B? Times da Série B... Que você acha que estão à frente do Guarani? De cabeça, assim, eu vou lembrar vários. Goiás, uma estrutura invejável. Goiás, sim, igual o Guarani. Não, esquece. Não. O Guarani ficou muito para trás. Em termos de tradição, sim. Em termos de trabalho, hoje não. O Goiás hoje é um dos clubes mais organizados. Os dois times de Santa Catarina, os três times de Santa Catarina que vão disputar a Série B... time organizado, mas não conseguiu o acesso. Não conseguiu acesso. Goiás. Não conseguiu o acesso, mas está muito organizado. O Goiás é o time mais organizado de todo o centro-oeste do Brasil. O Goiás tem um centro de treinamento invejável. Os três times de Santa Catarina... Mas quem chamou a atenção foi o Atlético Goianiense. Mas por isso que o futebol é gostoso, né? Se não fosse assim, não precisava nem ter jogo. Se fosse um time bem estruturado e tudo mais, teria chegado na frente do Atlético Goianiense. Os três times de Santa Catarina que vão disputar a B de 2017, Figueirense, o Joinville caiu, Figueirense e Criciúma, estão mais organizados que o Guarani. Você pega o Ceará está muito organizado e com uma condição financeira muito boa. No mínimo de triplo do que o Guarani. Você pega o Paysandu, estruturadíssimo em Belém do Pará. O CRB se arrumou em Goas com a venda da Pajuçara. É duro escutar isso aí, cara. Zanon, você está indo pela tradição apenas. Eu tô te falando, eu não entraria só para participar não, cara. De forma nenhuma. Eu entraria para competir de igual para igual. Eu entraria. O Guarani tem condição de competir para igual para igual. O Guarani vai buscar competir de igual para igual, mas o Guarani não pode apresentar isso como uma responsabilidade e obrigação, como era na Série C. Na Série C, o Guarani tinha a obrigação de subir. Na Série B, não. Finalmente, Rogério Ceni foi apresentado como técnico do São Paulo para a temporada 2017. Vamos ver. Ele está de volta. Rogério Ceni, o mito, como é chamado no São Paulo, assumiu uma nova função no clube. Será o técnico do time para a próxima temporada. No gol, nunca mais. Rogério Ceni cuida agora de todos os setores do gramado. Ele já comanda o time na Florida Cup em janeiro. Depois tem o Campeonato Paulista. Por enquanto, ele ainda não fala em títulos, mas já pensa na melhor forma de aproveitar os atletas formados na base do clube. Nós não podemos gastar mais de 20 milhões, por exemplo, por ano para manter um centro de treinamento sem aproveitar jogadores da categoria de base. Rogério Ceni trouxe conhecimento da Inglaterra. De lá, trouxe mais 2 integrantes da comissão técnica. Entre eles, Michael Beale, outro estudioso do futebol e técnico da base do Liverpool. Ele é um treinador extremamente preparado para dirigir uma equipe profissional, mas tem uma facilidade muito grande no desenvolvimento de atletas jovens. Rogério é uma pessoa exigente e foi assim que conseguiu tantos títulos. São 18 com a camisa do São Paulo. A torcida vai ter que esperar até janeiro para ver o novo técnico em ação. Mas nos bastidores ele já está trabalhando e promete ser um técnico que tem o time na mão. Eu acredito no senso de justiça pela meritocracia. Eu acho que esse é o jeito mais simples, onde você nunca vai encontrar problemas. Você pode talvez dissabores, mas você vai ser sempre uma pessoa correta com todos. Ô Zenon, tá aí. Treinador
agora Rogério Ceni assumindo o São Paulo direto. É a mesma coisa um lutador de judô, jiu-jitsu, não sei o quê, ele sai da branca e vai pra preta direto, sem passar pela azul, pela amarela, pela roxa, pela verde, pela marrom. Na realidade, eles estão contratando o ídolo. Isso. Como fizeram com o Lugano este ano. Lógico que eu não vou torcer contra o Rogério. Eu vou, viu? Eu não vou. Eu vou. Eu não vou. Eu espero que ele tenha sucesso. Agora, Rogério, você vai ter que buscar resultado. Não pense que você, por você ser considerado um mito, um ídolo, que você vai permanecer no cargo com resultados ruins. Se o time não começar a ter resultados positivos dentro do Campeonato Paulista, é possível que você caia fora do São Paulo. Mas quem vai ter? Futebol é Quem vai ter saco roxo pra mandar ele embora? Quem vai ter saco roxo pra mandar ele embora? Ah, tem. Ah, não vai ter. Tem. Vai demorar, hein? Ah, vai demorar, não vai né? ter. Vai demorar. Não então. vai ter. Agora, Não vai ter. Primeiro, Eles estão arrumando um rabo de foguete. o torcedor, eu conheço muito bem a linha do torcedor. O torcedor não quer saber se foi ídolo, se é mito. Mas tem mais se paciência. se tem mais paciência. Você, ninguém bateu no Lugano esse ano. Nenhum torcedor bateu no Lugano esse ano. Porque o Lugano não jogou. Mas, então eu venho pra quê? Pra passear? Aí é que tá. Pra mim tem que bater. Se ele tivesse, o cara que veio pra passear, pra mim tem que bater. Se ele tivesse jogado e tivesse tido os resultados que aconteceram, ele teria sido cobrado muito. Se não jogou porque não tem condições técnicas pra jogar, Zé. Ganhando o salarão que vem ganhando. E tem outra coisa que eu quero discutir aqui. Eu acho o Rogério Ceni pedante, mascara, tudo que você imaginar. O Rogério Ceni só serve pro São Paulo. Eu não imagino o Rogério Ceni dirigindo nenhum outro clube que não seja o São Paulo. Ou então um clube que não tem torcida. Pode ser o treinador do Red Bull, time de laboratório, time que tem torcida. Eu, no Guarani, não aceito o Rogério Ceni de treinador. Corintiano também não. Não pode aceitar. E nem não pode deixar. E daí o Rogério Ceni vem e já dá uma logo de cara no futebol brasileiro. Logo de cara. A arrogância, a prepotência, a metidez dele. Logo de cara, trazendo o estrangeiro para a comissão técnica. Ele está sinalizando o seguinte: vocês, profissionais do Brasil, não têm capacidade nem para ser meu auxiliar. Essa foi a mensagem que o Rogério Ceni passou ao pegar 2 auxiliares estrangeiros. Ridículo. O São Paulo, que já foi uma referência mundial, hoje é chacota. Time que antes se resolvia tudo internamente, hoje virou um time de marginal sem número. Um presidente roubando, outro presidente bebendo uísque e falando mal do anterior. Virou um timinho. E eu vou torcer muito contra o Rogério Ceni. Muito. De volta com Rede Família Esporte, o técnico Zé Ricardo deu sequência aos treinos do Flamengo, visando a conquista da vice-liderança do Brasileirão. Põe na tela. Mesmo com mais uma semana para treinar, Zé Ricardo diz ainda não ter definido o time que vai enfrentar o Atlético Paranaense no domingo em Curitiba. Durante as atividades, o treinador testou Alan Patrick no lugar do suspenso Diego. Apesar disso, não garantiu o meia como titular para o jogo deste domingo. Outro desfalque para o duelo contra o Furacão é o zagueiro Rafael Vaz. Com uma luxação no ombro esquerdo, ele até esteve no ninho do urubu, mas não treinou com o restante da equipe. Nas palavras de Zé Ricardo, provavelmente Juan vai atuar ao lado e Hever na zaga. Fora dos treinos do rubro-negro, desde a última terça-feira, Guerreiro está no Peru para a divulgação de seu filme. De acordo com o técnico da equipe, o atacante volta nesta sexta e garante que pensa em utilizá-lo no time titular. O Flamengo está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 70 pontos. Na última rodada, o rubro-negro vai encarar o Atlético Paranaense no domingo, às 5 horas da tarde, na Arena da Baixada. Zé, tá aí o Flamengo com 2 desfalques, Rafael Vaz na zaga, que o Juan deve assumir a posição, e na lateral esquerda o menino Jorge, tomou o 3º cartão, não entra, então vai entrar um outro jogador ali para fazer essa mesma função. Acho que sem problema o resto. E também o Diego,
né? O Diego, que tomou o terceiro cartão, não joga, mas ali deve entrar Alan Patrick. O Diego vai fazer falta, hein, Guina? Diego vai fazer falta nessa partida, porque depois que o Diego entrou no time do Flamengo, teve um crescimento de produtividade esse time do Flamengo, que foi uma coisa espantosa. Como caiu que nem uma luva o Diego nesse time do Flamengo. Tanto é que o Flamengo saiu das últimas colocações e está aí brigando pelo vice-campeonato. Vai sentir falta do Diego, mas o Flamengo vai brigar, e isso eu tenho certeza. E o meu irmão Zenóbio, lá de Joinville, estará torcendo pelo seu time Flamengo, né, Zenóbio? Mas sei não, hein? Se tiver, as minhas fichas estão no Atlético Paranaense. O Santos também briga por essa segunda colocação, mas vai pegar um representante, né, um adversário um pouco mais tranquilo, até porque já caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, o América. Vamos ver como foi aí a preparação do Santos. O Santos deu sequência na preparação. Missão um pouco mais tranquila para o Santos, apesar de ter que torcer para o Flamengo, mas missão um pouco mais tranquila. A situação do Santos é tranquila. Ele tem um adversário direto na luta da segunda colocação, um adversário que jogará contra o Atlético Paranaense, o adversário é o Flamengo, que jogará contra o Atlético Paranaense em Curitiba, com o Atlético precisando ganhar para se garantir na Libertadores. E o Santos joga em Santos contra a galinha mais morta do campeonato, que é o América Mineiro. É Coelho. Com o coelho mais morto, verdade. É Coelho. Arthur, vambora? Vambora, um abraço para a cidade de Araraquara, a Roseli Aparecida Oliveira assistindo o nosso programa, e aqui em Campinas manda mensagem assistindo, fã do Zenon Onan, ex-treinador de futebol, e o Bruno Camargo, todos aqui acompanhando o Rede Família Esportes. Vambora, Zé. Valeu, Guina, um abraço a todos. Foi muito bom estarmos juntos esse ano, com grandes craques aqui na quarta do craque, grandes treinadores no camarote de segunda-feira. Você trouxe pelo menos duas seleções brasileiras, né, Zenon? Com certeza. Pelo menos duas seleções brasileiras. Eles vieram e abrilhantaram muito a nossa programação, né? Com certeza. Da Rede Família. A gente agradece muito a esses ex-jogadores que vieram por consideração a todos nós. E nós nos sentimos muito honrados de recebê-los. Então foi um ano maravilhoso, um ano muito bom aqui para a Rede Família. Esperamos que ano que vem a gente continue com esse mesmo brilho e melhorando muito mais ainda. Um abraço pro pessoal lá da Ótica, que sempre esteve junto com a gente, com a Brumas, com a Eurosport, com a Arte... Arte Sport e a Euro, né? E a Isso. Euro, que estiveram juntos com a gente durante esse ano todo e estarão com a gente no ano que vem, se Deus quiser. Com certeza. Eu gostaria de agradecer em especial a Zenon, a Arthur, a Nando Lopes, a Ederaldo Poi e também a Flávio Guerra, que me ajudou, a João Carlos Carvalho, isso, que me ajudou e muito. O João Carlos saiu da programação, isso, porque ele assumiu disputou um cargo e se elegeu na cidade de vereador em Bragança Paulista. Então eu gostaria de agradecer a toda essa equipe que esteve comigo nesse ano de 2016. Só lembrando que a partir de segunda-feira nós preparamos programas especialíssimos para vocês. Eu gostaria até que vocês acompanhassem, vou para vocês manterem essa audiência, porque são programas feitos com muito carinho. Tenho certeza que a gente vai dar um tempo no futebol, até porque acaba esse final de semana o Campeonato Brasileiro. Só fumaça, viu, e só fumaça. Só fumaça. E aí eu tenho certeza que você vai se emocionar, vai se apaixonar, vai adorar. As matérias foram muito bem produzidas para você e eu conto com a audiência de vocês, tanto no primeira quanto no segunda edição. Rede Família Esportes, segunda edição, fica por aqui. Estarei de volta ao vivo somente no dia 2 de janeiro, mas conto com a audiência de vocês no Rede Família Esportes, primeira e segunda edições, programas especiais. Tenham todos uma ótima noite. Até lá.